E aí, tudo bem? Bom, eu quero saber de uma coisa. Você respira? Acredito que sim, né? Mas por que você respira? Você já parou para pensar nisso? É porque você precisa de oxigênio, né? Suas células precisam de oxigênio. Mas por que mesmo? Para gerar CO2? Conversinha ruim, hein? Bom, vamos lá, eu vou entender um pouquinho melhor de biologia. As suas células precisam de oxigênio porque elas precisam fazer uma reação. Que reação será que é essa? Ah, já sei, respiração celular, onde você pega a glicose de uma certa maneira e você vai transformar em energia. Mas como faz isso? Ah, tá um tal de ciclo de Krebs, né, que tem um ciclo onde entra o oxigênio nesse processo e você produz uma molécula chamada adenosina trifosfato. E quando você quebra essas ligações adenosina trifosfato para adenosina difosfato e você libera energia. Então, pera lá, então eu faço uma reação química que guarda energia e quando eu quebro essa ligação, libera energia para usar? Exatamente isso. O que a gente vai fazer com essa energia? Energia térmica, energia elétrica, e a biologia explica. Mas na aula de hoje eu vou mostrar um pouquinho como que a gente pode entender ligação química versus energia e entender um pouquinho melhor aquele modelo que a gente conversou na aula passada, que é o modelo do Gilbert Newton Lewis, que é de 1916, que explica a ligação química. É o último modelo? Não! A gente vai ver logo na sequência o último modelo, que é o modelo quântico. Mas por enquanto a gente vai estudar esse modelo maravilhoso. Até mais! Então, vamos continuar? Vamos então falar um pouquinho sobre essas teorias de ligação química. Bom, por que teorias? Porque existem mais de uma? Sim, existe mais de uma. A teoria que a gente está estudando é chamada teoria de Lewis, que ela foi proposta por Gilberto Newton Lewis. Ah, tá. Isso foi quando? Em 1916. Faz um tempinho, hein? Bom, quando o Gilbert Newton Lewis colocou essa questão da teoria de ligação química, ele também colocou junto os elétrons de valência, então aí nasceu a regra do octeto, a teoria do octeto, tá? Mas essa teoria serve para tudo? Não, tem algumas coisas que ela não consegue explicar, e aí a gente vai ter que ir para outras teorias de ligação química. Mas, no entanto, essa teoria é muito boa, porque ela explica uma boa parte da química que a gente precisa entender. Bom, vamos lá. Primeiro passo, a gente tem um modelo eletrostático, onde próton atrai elétron. Isso, ou seja, eu tenho uma atração. Então, esse próton atrai o próprio elétron, como também ele atrai o elétron do átomo vizinho. O próton atrai esse elétron, como também atrai o elétron do próton vizinho. E existe uma distância entre essa atração. E a gente pode imaginar que, se essa distância for muito longa, né, entre um próton até um outro próton, ou melhor, até o outro elétron, não vai ter interação entre esses átomos. Não tendo interação, não tem ligação. Porém, se a a distância for muito pequena, o próton vai ficar muito próximo ao outro próton, e aí começa o processo de repulsão. Perfeito, então também não há ligação química. Então existe um equilíbrio entre a distância de um próton até a distância do outro, ou seja, de um átomo até o outro, para a ligação ocorrer. Muito bem. Bom, preciso entender mais uma coisa, que um átomo ele não tem um próton e somente um elétron. No caso do hidrogênio é assim, mas tem átomos que têm mais prótons e mais elétrons. E aí tem um efeito que isso acontece. Então, por exemplo, esse átomo aqui, vamos supor que tem vários prótons, só representei uma carga positiva só, eu tenho vários elétrons. Como tem várias camadas, eu tenho um efeito chamado efeito de escudo, que é chamado efeito de blindagem. Imagina só que eu tenho uma energia de atração do próton ao elétron que seja na ordem de 100, números arbitrários. A partir do momento que eu tenho um escudo, é como se eu enfraquecesse essa energia, então ela passasse a ser 30. Então quando ele fosse chegar para o átomo externo, está menor ainda. Então imagina agora tem um átomo que ele não tem duas camadas, só tenha uma. Então a energia dele e tem menos elétron, a energia dele é mais intensa para atrair elétron. Isso faz com que os átomos sejam diferentes. E isso tem um nome para isso, chama carga nuclear efetiva. Próxima aula, a gente vai discutir essa carga nuclear efetiva para a constituição das ligações químicas e também para a constituição de um negócio, um termo chamado eletronegatividade, que a gente vai entender então polaridade e entender um pouquinho como os átomos se reúnem em arranjos. Bom, que não é o conceito dessa aula, mas é importante saber que os átomos são diferentes. Bom, falando daquela proximidade, então vamos entender o seguinte.
Se a distância está muito longa entre um átomo e outro, ou seja, o átomo está muito longo entre si, não tem interação nenhuma. Então eu posso falar que a energia potencial aqui é zero. À medida que ele vai se aproximando, ele vai chegar um momento que ele vai fazer a ligação química, porque ele vai ter uma energia em equilíbrio muito boa. Eu chamo isso aqui de ponto ótimo, ou poço potencial, e essa energia, se vocês pensarem que aqui zero, que seria positivo, aqui seria negativo. Na termodinâmica, a gente coloca um conceito de energia negativa, que seria energia liberada para o meio, processo exotérmico. Então, nosso processo vai estar liberando energia e eu tenho um sistema mais estável, eu tenho uma ligação química formada. Porém, se a minha energia, minha ligação começar a se aproximar ainda mais, próton com próton começa a ter repulsão nuclear, a distância fica muito curta, a energia começa a ficar muito intensa, a ligação se desfaz. Bom, vamos ver um pouquinho, eu fiz uma simulação de um dado da tamanho da ligação química com a sua energia. Vamos lá. Então, essa modelagem que eu fiz, eu usei um software chamado Gaussian. Ele é um software apropriado para fazer modelagem de química. E aí coloquei um átomo de hidrogênio bem longe um do outro, quase que 2,2 angstrom, é uma medida também muito pequena. E aí, mesmo assim, está longe um átomo do outro, não tem interação nenhuma de um átomo com o outro. À medida que a distância foi diminuindo, a energia foi liberada ao ambiente, ou seja, a proximidade do átomo, um próton começa a sentir mais o elétron, ou seja, perceber esse elétron, até que chega um momento que a gente tem um ponto ótimo. E nesse ponto ótimo a ligação então é feita, tá ok? Se eu continuar fazendo a aproximação, vai chegar um momento que essa ligação se desfaz, tá? Ou seja, a minha ligação não é mais plausível. Bom, eu fiz a mesma coisa para o átomo de flúor, tá? Tem um potencial aqui, a distância da ligação é 1,41 angstrom. E se vocês repararem, o flúor também faz uma ligação simples com outro átomo de flúor, diferente do hidrogênio. E a distância é quase que mais que o dobro, Então isso tem a ver com o quê? Com a quantidade de prótons que os átomos têm, e isso tem a ver também com aquela carga nuclear efetiva. Então por isso que a distância atômica da ligação é diferente entre elas. E com isso também é diferente a energia. Aqui eu tenho a molécula de água, eu peguei um átomo de hidrogênio e oxigênio, mantive constante a distância, só fiz a variação de um deles. E o GIF fica um pouco engraçado, fiz poucos pontos aqui no caso da molécula de água. E aí a gente tem a distância, 0,95 angstrom. E olha só, cada molécula então tem uma distância diferenciada, com uma energia também diferenciada. Bom, espero que você tenha entendido que distância da ligação química tem a ver com energia. E aí assim, se a gente pode pensar também da seguinte maneira: quanto menor a distância da ligação formada entre eles, mais energia liberada, tá? Mas a gente tem que pensar que tem um equilíbrio energético para cada molécula. Bom, espero que tenha entendido. Até mais, um abraço.